de criança. Meu coração está muito feliz hoje. Nosso ministro Valcer chegou, graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo. Eu serei fiel à proposta da campanha e também o direcionamento de Deus para esta noite. Quero ler o texto sagrado para lhes falar sobre o desenvolvimento da história. É muito importante. Amém? Amém. A palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o verso 20. Agradeço a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar lendo a carta de Deus em uma segunda-feira, por 2 vezes consecutivas. E Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações nessa noite de hoje. A minha tradução é um pouco diferente, mas ela diz assim: em uma casa grande existem pratos e recipientes, não só de ouro e prata, mas também de madeira e de barro. Isto é, alguns são designados para o uso honroso e outros para o desonroso. Podeis tornar aos vossos assentos. Você que assim o pode, eu quero te pedir, aplaude a Deus bem alegre para Jesus. Deixa eu ver quem pode. Isso, aplaude a Deus. Queridos, quando nós analisamos as Sagradas Escrituras, nós observamos entrelaçada a vida de um jovem pastor. Assim como eu, com 25 anos de idade eu tenho hoje, mas esse pastor, ele foi convocado para pastorear uma igreja bem mais novo. Só que o estágio em que ele se encontrava pastoreando a igreja não foi o primeiro estágio da sua vida. Para ele chegar no estágio, para ele chegar no nível de pastorear uma igreja, ele teve que passar por várias etapas de sua vida. E é por isso que Deus, Ele fazia arder no meu coração a seguinte proposta. Diga para quem está ao seu lado: o desenvolvimento faz a diferença em uma história. O porquê que o desenvolvimento é o que faz a diferença? Porque quando nós observamos o começo de uma história, o que só vai ser encontrado é sonhos e projetos, sim ou não? E o desenvolvimento é crucial, porque é durante o desenvolvimento dessa história que são apresentados os caminhos para se seguir. É no desenvolvimento que são apresentadas as propostas que vão contribuir para aquilo acontecer. E no mesmo momento vai ser apresentado as propostas que vão atrasar o cumprimento daquele projeto. Eu costumo dizer que ninguém nasce, que não tem como fazer um pastor. Eu costumo dizer que um pastor, ele nasce, e isso me implica dizer que todas as etapas do desenvolvimento da vida desse jovem pastor tiveram que ser muito criteriosa. Ele teve que passar por um acompanhamento muito criterioso, e aí que entra os pais, porque uma família, ela é constituída quando um casal se une. Biblicamente dizendo, é quando o homem deixa seu pai e a sua mãe, ele se une à sua mulher e ambos se tornam uma só carne. Só que percebam que quando vem a bênção de um filho, é Deus falando para aqueles pais: eu vou emprestar algo para vocês e é de extrema responsabilidade de vocês cuidar, porque eu não quero ver se perder, eu quero ver vocês preservar esse presente que eu te dei. O desenvolvimento de Timóteo foi num período muito crítico da história. O período em que a filosofia, o período em que as coisas, o atletismo impregnava a sociedade e tirava os olhos dos jovens, principalmente judeus, do plano de Deus. Isso me implica dizer, nas entrelinhas, eu vou falar simples para vocês entenderem. Isso me implica dizer que um jovem que tinha um sonho de ser pastor de igreja, quando ele se deparasse com algo lá fora, a primeira coisa que ia acontecer é esse sonho
sonho começar a ser frustrado, porque ser um homem de Deus não estava mais na moda, ser um homem de Deus não estava mais na mídia, ser um homem de Deus não estava mais nos padrões da sociedade, mas Timóteo foi forjado para ser um homem de Deus. A Bíblia diz, como é que chama a mãe do Tailândia? Cauane. A Bíblia diz, Cauane, que a mãe de Timóteo, desse jovem que eu estou pregando para vocês aqui, ela era judia. E as mães judias, elas tinham um propósito no coração. Quando os filhos completavam 5 anos de idade, uma mãe judia, ela já começava a ensinar os filhos a orar, já começava a ensinar os filhos na lei de Deus. Quando esse filho completava entre 8 e 9 anos, o ensino da mãe já integrava, já aprofundava ainda mais. Essa mãe começava a desenvolver no filho os padrões, o caráter, a índole de um verdadeiro homem, sim. Um judeu com 9 anos de idade, com 10 anos de idade, já aprendia coisa de adulto, já falava igual adulto, para que lá na frente ele pudesse passar por um teste aos 12 anos de idade, e esse teste definiria como que ele ia se habitar na sociedade, se ele seria um mestre da palavra de Deus, ou se ele seria um trabalhador. E isso me implica dizer que a mãe de Timóteo colocou no coração um propósito. Eu estou vivendo no meio de um ambiente e de um cenário de conflito. Os jovens à volta do meu filho nem pensam em ser pastor de igreja, mas o meu filho não. O meu filho vai ser pastor, o meu filho vai ser homem de Deus. Sabe o que eu imagino a mãe de Timóteo? No crescimento dela. Vocês estão vendo minha mãe aqui, ó. Já vou falar para vocês como que foi o meu crescimento. Eu imagino a mãe de Timóteo sentando com ele aos 9, 10 anos de idade e falando com eles assim: olha para quem está ao seu lado e diga assim: o lugar que você está não pode te influenciar. Você que tem que ser a influência. Você que tem que influenciar alguém. Não importa se o cenário em que a criança cresce é cenário de conflito, é cenário catastrófico, que oferece caminhos para que as pessoas vão para a perdição. O importante é que a mãe de Timóteo criou ele para ser um homem de Deus, para ter caráter. Isso é a maior virtude de um pai, isso é a maior virtude de uma mãe, é criar no filho o caráter para ele tomar boas decisões, para ele ser alguém honesto, para alguém olhar para ele e falar assim: de quem que esse menino é filho, de quem que ele é filho. Os pais ensinou muito bem, e isto é a virtude de Deus. Glória a Deus, poderoso, coisa linda. Aos 7 anos de idade, aproximadamente, a minha mãe não me deu videogame, a minha mãe não me deu celular. A minha mãe me assentava na beira da cama e nós entrávamos para dentro da madrugada, e a minha mãe me ensinou a bater palma, a minha mãe me ensinou a dar glória. Eu sinto Deus aqui. A minha mãe me ensinou a cantar os corinhos que muitas crianças hoje em dia não sabem. A minha mãe me ensinou, desenvolveu em mim as características de um homem de Deus. Essa é a virtude do Evangelho. É muito bonito olhar para um jovem pastoreando a igreja, mas para isso acontecer teve que ter uma contribuição no desenvolvimento dele, e é sobre esse desenvolvimento que eu prego hoje, tanto para o Peterson, tanto para a Cauane e para as demais mães aqui. A maior contribuição de vocês não é dar presente caro, não é dar dinheiro, não é das coisas tecnológicas, é desenvolver perfil íntegro, é desenvolver índole, é desenvolver caráter, para que lá na frente os vossos filhos possam dar orgulho para vocês. Podia parecer até clichê, Pedro. Eu imagino tantos jovens zombando de Timóteo, porque as coisas aconteciam do lado de fora de casa, mas Timóteo ficava dentro de casa, aprendendo as coisas de Deus.
Eu imagino a juventude falando assim: mas Timóteo tem que sair mais. Eu vou falar na linguagem que vocês entendem. À medida que ele foi crescendo, eu imagino ele chegando perto de Timóteo falando assim: Timóteo, você tem que conhecer as meninas, tem que conhecer, eu vou falar na linguagem de vocês, posso, sim ou não? Tem que conhecer as novinhas, Timóteo, tem que conhecer, tem que sair, tem que curtir. E Timóteo falando assim: não, eu aprendi com a minha mãe, eu tenho que ser homem de Deus, eu tenho que ter um futuro promissor para a minha vida. E o futuro promissor não está nas coisas que o mundo apresenta. Não está. Vai chegando uma hora que todo ser que vive passa pelo momento da decisão, das escolhas. Quem é que já passou por esse momento? E eu tenho certeza e falo sem medo de errar, dentre todos vocês aqui, tem pessoas que já tomaram decisões, que tomaram escolhas, que abriram dentro de vocês feridas, e vocês choram até hoje com arrependimento, dizendo assim: se eu pudesse voltar atrás, eu não tomava essa decisão, se eu pudesse voltar atrás, eu não escolhia isso. Como que eu intervenho nessa situação, para isso não acontecer futuramente? É no presente, é no desenvolvimento. Ensina o teu filho o caminho que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. Ensina a tomar boas decisões, para não se arrepender lá na frente. O sentimento do arrependimento é um dos piores sentimentos, que corrói a pessoa de forma silenciosa. É tipo assim, ó, deita na cama, coloca a cabeça no travesseiro, e algo que aconteceu há 7, 10, 15 anos atrás, a mente começa a trazer à tona, como se tivesse acontecido 15 minutos atrás. É assim ou não é? Diga para quem está ao seu lado: você quer mudar isso na nova geração? Então começa hoje. Começa hoje. Para a nova geração não chegar lá na frente e fazer igual um jovem que foi preso e sob centena de morte, sob pena de morte. A última coisa foi concedida a ele, o último pedido. E ele fala assim: eu quero ver minha mãe. E a mãe desse jovem chega perto dele, e ele fala com ela: chega mais perto, eu quero te dar um beijo. E quando a mãe esticou o rosto perto do filho, ele mordeu o rosto dela até ficar marcado e sair sangue. Ele falou com ela assim: isso aqui é porque às vezes que eu começava a sair de casa e virar noite fora de casa, a senhora não falou nada. Isso aqui é porque eu comecei a acompanhar a má companhia e a senhora não falou nada. Essa mordida aqui, a cada vez que a senhora olhar no espelho, a senhora vai lembrar que a senhora não me chamou a atenção, não me ensinou no caminho certo, para que as coisas ruins não aconteçam futuramente. Intervém na situação agora, muda a situação agora. Fala: se depender de mim, a nova geração não se perde. Se depender de mim, a nova geração tem um futuro na presença de Deus. No dia 25 de março desse ano, eu completei 25 anos de idade. E eu recebi presentes aqui na congregação. Só que o presente que mais marcou a minha vida vieram das crianças. Eu me senti muito amado aquele dia, meninos betos. As crianças estavam lá na salinha, e a tia da salinha falou comigo assim: dirigente, as crianças estão preparando um presente para o senhor. E quando eu peguei o presente das crianças, eu fiquei emocionado. Porque uma coisa que criança tem é sinceridade. Uma coisa que criança tem é pureza. Uma criança não mente ao expressar os seus sentimentos. Uma criança não consegue, não tem o perfil de omitir aquilo que ela está sentindo. Se a criança gostou, se a criança gosta, ela exala isso com muita transparência. Eu cheguei em casa de noite,
E eu comecei a abrir a cartinha que cada criança fez para mim. Teve uma criança que fez um desenho de um homem, um boneco, com um balão. O balão era em forma de coração e estava voando. E colocou assim: te amo, presbítero Christian. Diaconisa Eliane, meu coração. Eu guardei lá em casa, das crianças e dos obreiros. E eu fui abrindo cada cartinha. Fui abrindo as cartinhas das crianças. E eu fiquei maravilhado. Queridos, Juiz de Fora e cidades adjacentes conhecem a fama do bairro Jockey Club, uma fama negativa. Mas quando eu fui olhando a cartinha das crianças, a letra das crianças é bonita, e isso me implica dizer que essa nova geração merece o investimento certo. Essa nova geração não pode se perder. Hoje eu consagrei pela misericórdia o Tailan aqui no altar, e eu profetizei na vida dele, dizendo: Deus, faça dele um grande homem de Deus, porque eu preciso ver essa nova geração bem encaminhada. Você acha mesmo que eu quero ver a nova geração na esquina, sendo aviãozinho? Você acha mesmo que eu quero ver o diabo pisar na nova geração? Não! Glória! Aleluia! Mas eu dependo de cada um de vocês para me ajudar. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso de vocês para me ajudar nessa missão. Quantos pais com o coração dilacerado, porque os seus filhos com 14 anos de idade, com 15 anos de idade, estão se aplicando, sendo aviãozinho na mão de traficante? Quantas mães com o coração dilacerado, porque com 14, 13 anos, as suas filhas saem de casa, vão para a festa, sabe lá com quem, acompanhando quem? Quantas mães? E eu preciso de cada um de vocês para me ajudar. Eu não tenho contato com o público que vocês têm 24 horas por dia. Eu fico aqui no máximo 2, 3 horas, 3 horas e meia na congregação. Vocês têm um contato com o público. E se vocês começar a fazer a diferença, se vocês começar a semear as coisas de Deus nessa nova geração, amanhã nós não vamos ver uma geração perdida. Eu começo por onde, pregador? Começa pelo seu filho, pelo seu sobrinho, pelo seu neto. Começa por aqueles que estão perto de você. Não deixe a nova geração se perder. Aleluia, poderoso. São seu Senhor, Deus. Na hora da decisão, eu vou entrelaçar com a proposta temática de Deus aqui, a revelação de Deus, Números capítulo 17. A hora da decisão é a hora que vai ter que florescer, que vai ter que aparecer o fruto da semente que você semeou no teu filho, que você semeou na nova geração. O que eu quero, Peterson, é na hora que alguém chegar perto do Tailan com 11, 12 anos de idade, chamando ele para fazer algo escondido, ele responder com autoridade assim, ó: não, porque o meu pai não me ensinou dessa maneira. O que eu quero, Cauane, é que aos 11, 12 anos de idade, quando alguém chegar perto do Tailan, chamando ele para algum lugar escondido, fazer algo proibido, ele fala: não, porque minha mãe não me ensinou isso. Aleluia, glória a Deus. Glória! Fala com ele para chegar para frente, pode chegar para frente. Isso. A intervenção na nova geração tem que ser já. Tem que começar agora a investir na nova geração.
Hoje eu estou acompanhado aqui pela nossa guerreira, pioneira de oração, Diaconisa Eliane. Pela misericórdia de Deus, nós pregamos o Evangelho lá no Celespinho, e quando nós chegamos lá é de cortar o coração. Adolescente com 14 anos de idade, adolescente com 13 anos de idade, com 10, com 11, que não sabe ler e escrever o próprio nome, mas sabe o que significa quando alguém solta foguete na favela. Adolescente que sabe o que significa quando o carro está parado, isso corta o coração. Eu fui pregar um dia, Pedro, no Celespim, e lá só fica adolescente. Só que nesse dia tinha um jovem lá, e no meio da pregação eu perguntei a eles assim: quem de vocês tem um sonho de construir uma família? E todos eles levantaram a mão, com o sonho de construir uma família. Eu perguntei para eles assim: Pedro, quem de vocês aqui tem um sonho de ter um filho? E eles levantaram a mão, e eu percebi que um ficou com um semblante diferente. Ele virou para mim e falou assim: pastor, eu tenho 2 filhas, se não me falha a memória. E na hora eu virei para ele, eu vou falar com vocês dois agora com muita seriedade. Eu virei para ele e falei com ele assim: e no dia que os seus filhos, no dia que a geração, que a herança que Deus te confiou para cuidar, querer saber quem é o pai, e eu não falo de identidade, eu falo de caráter, eu falo de índole, eu falo de quando estiver diante de um desafio, ele vai querer pensar, ela vai querer pensar assim: se fosse o meu pai que estivesse diante desse desafio, qual seria a decisão do meu pai, como meu pai agiria, como a minha mãe agiria. E isso é de extrema responsabilidade, porque isso é plantado, é semeado agora. Para depois, quando as coisas da mídia, quando as coisas do lado de fora começar a querer confrontar com aquilo que vocês ensinaram, o que vai florescer vai ser a semente que vocês semearam. Vocês têm que conhecer os 2 netos da nossa diaconisa Eliane Guerra. São 2 crianças, 2 adolescentes, mas 2 adolescentes que processaram, que receberam a semente ao ponto de chegar em um lugar que devia ser de seriedade, e ninguém transparecia essa seriedade. Eles se colocaram de pé e começaram a explanar aquilo que eles aprenderam. Aprenderam com quem? Aprenderam na igreja, e aprenderam com ela também. O vosso incentivo, a vossa instrução vai fazer a diferença na vida dos vossos filhos lá na frente. Eu cresci na Vila Esperança. Quem conhece a Vila Esperança aqui? Quem conhece? Eu cresci lá. Eu vou usar alguns termos aqui que não é do meu cotidiano, porque eu não faço mais, mas eu vou ter que usar para vocês entenderem. Era eu e meu primo soltando pipa de um lado, e as drogas sendo vendidas do outro. Era eu e alguns colegas jogando bola de um lado, e as drogas o tempo todo sendo vendidas de um lado para o outro. Aos 14, 15 anos de idade, o diabo tentou lançar no rosto da minha mãe que eu seria mais um daqueles que estariam lá perdidos. E a dor no coração da minha mãe se intensifica ainda mais, porque com 14 anos de idade eu parei de ir na igreja com ela igual eu ia antigamente. A preocupação, o remorso, a preocupação, a aflição permeava no coração, corroendo. O porquê que eu anuncio isso para vocês não viver essa situação. Eu falei disso nessa madrugada, porque existe um posicionamento, existe algo que está matando os pais na atualidade, e esse algo é preocupação, frustração, decepção, porque pai não cria filho para ver ele trilhar caminho ruim, mas isso é no desenvolvimento, e isso tem que ser definido agora.
E falaram, Pedro, que eu seria mais um. Sendo exposto a todas essas coisas ruins diariamente, eu lembrava dos ensinamentos da minha mãe. Eu estava hoje passando lá na barreira do Triunfo, e eu mostrei a um dos meus companheiros de equipe. Quantos anos que ela tem? Do seu lado, Cauane? Isso. 8. Tem 8 anos de idade? É Sofia que você chama? É. Eu mostrei para o meu companheiro de trabalho a primeira igreja, a igreja que eu cresci. E eu fui uma criança que eu dei muito trabalho na salinha. Fiz muita bagunça. Só que ao mesmo tempo eu processava o que era me passado. E quando chegou no momento de eu escolher, quando chegou no momento da decisão, eu escolhi ficar com aquilo que eu aprendi. Com minha mãe, com a tia da salinha. E não entrar naquilo que a mídia influenciava na sociedade só porque era bonito, mas carregando um perfil totalmente assombroso. Eu escolhi ficar com aquilo que eu aprendi. Quando Timóteo se teve no momento de tomar decisão, ele escolheu ser um homem de Deus, e isso me implica dizer que essa escolha dele, que essa decisão dele, confirmou para ele a entrada em uma das maiores comitivas missionárias. Trabalhar ao lado de um grande homem de Deus, é porque eu vou ficar pouco tempo por aqui, eu serei tomado diante dos vossos olhos, mas como que eu queria, Peterson, antes de assumir o culto de libertação, que o Tailan fizesse oração pela minha vida, como que eu queria entregar a minha pasta e falar: Tailan, entra junto comigo na igreja, ou Tailan, pegar minha Bíblia, recolher minha Bíblia aqui, como que eu queria vivenciar isso. Mas se não for comigo, que seja com o próximo pastor. Quando Paulo escreve para Timóteo, numa grande casa não tem só vasos de ouro ou vasos de prata, mas também tem vaso de madeira, tem vasos das menores qualidades, e esses vasos vocês vão ver com frequência. Paulo está lembrando Timóteo daquilo que ele cresceu aprendendo com a mãe dentro de casa, com a avó dentro de casa, porque a avó também tem um papel muito importante no desenvolvimento do filho, porque é a segunda mãe. Quando Timóteo ele estava pastoreando a igreja, ele recebe a orientação assim: ó, você vai se encontrar, Timóteo, com pessoas com mau posicionamento, você vai se encontrar com pessoas que não estão ali na mesma fiação do que você, mas isso você vai tirar de letra, porque desde a sua meninice você aprendeu a correr das coisas erradas. Eu falo para vocês sem medo de errar. Não existe nenhum lugar capaz de desenvolver um perfil íntegro, honesto, de índole, de classe, de postura, em um ser que vive, a não ser o berço em junção com a igreja. É dentro de casa que vem os primeiros passos, sim ou não? E é dentro da igreja que vem a confirmação desses passos. Se coloquem de pé, por gentileza. Foi dentro de casa que Timóteo aprendeu a fazer a diferença. E foi na igreja que ele preservou esse mesmo perfil, fazendo a diferença. Ele não se desenvolveu numa bolha, como diz aí, não foi desenvolvido como um pintinho criado na luz. Era alguém exposto à realidade do mundo, à realidade cruel do mundo, mas que não se misturava.
Eu deixo na mão de vocês dois uma grande responsabilidade. O futuro do filho de vocês depende do plantio de vocês agora. Não é no começo, porque o começo era só um projeto, era só um sonho. É agora o desenvolvimento. E aquilo que vocês plantar agora, entenda bem, ninguém tira. Os netos da nossa diaconisa Eliane não estão com ela hoje em dia mais, ou estão? Estão de novo? Não estão com ela mais. Mas ninguém tira deles aquilo que ela plantou na vida deles quando eles estavam lá. Falo sem medo de errar. Quando eles se deparar com algo que ela ensinou que era errado, eles vão lembrar: minha avó não me ensinou assim. As pessoas hoje em dia têm um perfil ou uma visão equivocada da igreja. A igreja só priva as pessoas do sofrimento. A igreja restaura famílias. A igreja restaura dignidade, restaura caráter. A igreja faz isso tudo. E nesse momento, eu quero convidar todos vocês aqui que ouviram a palavra de Deus. Eu quero fazer 2 convocações. Quem lembra que eu falei de pessoas que já fizeram escolhas e hoje se arrependem das escolhas erradas que fez e ainda sofre com isso? Quem lembra quando eu falei? Eu quero convidar esse grupo de pessoas aqui na frente porque eu vou orar. Eu preciso lhes dar uma orientação de Deus aqui. Vem na frente. Ah, mas vão ficar me olhando, pastor. Vem na frente que eu quero orar pela sua vida. Tem cura para a tua alma aqui nessa noite. Vou colocar um louvor enquanto vocês caminham para frente. Ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu
eu prospero. No começo, meio e fim, tua voz é Diga para quem está ao seu lado assim: Deus quer te fazer dormir de novo, quer restaurar suas noites tranquilas, que há muito tempo você não tem mais, quer secar dos seus olhos essas lágrimas. Aconselha ela, diga para ela assim: se perdoe. Agora aconselha ela: se perdoe. Fala assim: deixa para trás o que já passou. A partir de hoje, viva uma história nova com Deus. Isso, a irmã Vitória já sabe de cor isso aí, já, eu creio que já. Peço, é hoje a decisão. Para a sua vida ainda é um peso muito maior, porque a sua palavra, entenda bem, junto com a sua postura, vai ter peso. Porque não vai adiantar nada você chamar atenção, você ensinar, porque vai chegar um período que ele vai viver e vai falar assim: mas isso está me ensinando coisa que o senhor não vive, que o senhor não faz. E isso dói. É agora a decisão. Eu preciso ser diferente, porque a nova geração depende de mim. Isso é honroso, Pedro. Hoje eu olho para o meu pai pastor de igreja, eu sinto orgulho por ter um pai assim. Ajudo o meu pai naquilo que posso, sempre incentivando: pai, vamos fazer a obra de Deus nesse contexto, vamos ficar firme. Isso é uma honra. Rafael Leonardo, esqueci seu nome, eu não esqueço o nome. Vem cá na frente, deixa eu orar pela sua vida. Quem são as outras duas mesmo? São as duas que estão aqui já. Vem cá, minha filha, isso, vem. Vem cá, mano, fica do lado da sua esposa aqui de novo. Minha filha, você está grávida? Não? Amém. Então vamos estar orando nesse momento. Coloca a mão sobre o coração, vou estar orando por todos vocês. Maravilhoso Deus e Pai. Ó Deus, a palavra do Senhor foi apregoada, foi ministrada, e importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Ó Deus, mas peço que o Senhor venha visitar cada um deles, do alto da cabeça à planta dos pés. Ó Deus, de modo que o Senhor venha derramar um bálsamo diferenciado, ó Pai querido, nessa ferida aberta. O Senhor marcou o dia da consagração do Tailã, ó Pai querido, para curar as almas dos familiares, dos achegados. Ó Deus, eu creio que tem cura aqui. Começa a restaurar a noite de sono. Começa, Deus, a restaurar os sonhos e projetos antigos. Ó Pai, vai nesse momento enxugando as lágrimas. Ó Deus, vai jogando por terra agora toda maldição hereditária, toda palavra contrária. É na autoridade do nome de Jesus, todo mal agora, toda perturbação, é no nome de Jesus. Ó Deus, confirma a bênção na autoridade do nome de Jesus. De vocês